Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou o André de Mello, economista cristão, criador deste canal, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. Finanças bíblicas que está sendo a temática dessa semana. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus quando ele ensina sobre dinheiro. E na segunda-feira nós falamos sobre a parábola dos talentos. Na terça-feira nós falamos sobre a parábola do filho pródigo. Quarta-feira nós falamos sobre a parábola do administrador infiel. E ontem, quinta-feira, nós falamos sobre a parábola do edificador da torre. E hoje, sexta-feira, nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Se você não viu os vídeos da semana, dê uma olhadinha aqui, vou deixar aqui em cima para você a playlist e você assiste toda essa série das parábolas que Cristo nos ensina sobre dinheiro. E hoje o tema é os trabalhadores da vinha. É uma parábola que Jesus disse, que encontra-se registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 1 até o 16. E nós vamos fazer a leitura desses textos aqui agora, que diz assim, ó: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira é mais ou menos 9 horas da manhã, tá? Viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta, mais ou menos meio-dia, e da hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde, fez a mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1/10, isso nós falamos mais ou menos às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha. Tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1/10, mais ou menos 5 horas da tarde, receberam cada um 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas o mesmo modo receberam cada um denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e o fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia todo. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são achados, mas poucos os escolhidos. Quando a gente lê esse texto, a gente até pensa assim: não, mas os trabalhadores que começaram no início do dia, eles estão certos. Como é que pode uma pessoa que veio, trabalhou 1 hora, ganhar 1 denário, e a pessoa que trabalha o dia todo ganhar também 1 denário? Tá? O que é 1 denário? 1 denário é uma moeda, tá? E na época de Jesus, ali no Império Romano, era comumente utilizado para o pagamento de 1 dia de serviço. Então, 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. E como a gente vê aqui na Bíblia, o dono da vinha, o chefe de família, ele sai para contratar trabalhadores para trabalhar na vinha dele. Talvez na plantação, talvez na colheita, a Bíblia não diz, não interessa o caso. Mas só que quando ele contrata os primeiros que vão lá no início do dia, ele contrata por 1 denário, até porque era o salário da época. Olha, vamos trabalhar lá comigo? Estou precisando colher lá, vocês vão? Vamos? Ó, vou pagar 1 denário para vocês, tá? Conforme é o salário aqui do comércio, ok?
Não, combinado, vamos, vamos. E depois aí precisou de mais gente, foi lá, contratou no meio do dia, depois contratou à tarde, depois contratou no final do dia, e ele falou que ia pagar o que era justo. Então, se ele pegasse aqui e dividisse o pessoal que fosse meio-dia, em vez de ele entregar um denário, entregasse meio denário, seria justo? Talvez sim. Só que ele quis ser bondoso e entregar um denário para todos os trabalhadores, independente da hora com que eles começaram a trabalhar. Daí a gente pensa, na verdade, esse senhor está errado. Ele deveria pagar mais para os que começaram mais cedo, se ele quer dar um denário para os que começaram tarde. Mas só que aqui o combinado não sai caro para ninguém. Ele combinou um denário para os que começaram cedo e os demais ele falou que ia pagar o que era justo e ele quis, por bondade, dar um denário. A primeira questão aqui dessa parábola é o aspecto espiritual, a salvação. Porque aqui é comum que muitas pessoas servem a Deus durante toda a vida. E tem pessoas que às vezes no último momento ou no meio da vida, ou às vezes entre a meia-idade, elas acabam se aceitando a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como o salvador da sua alma. E essa pessoa, digamos assim, chegou no meio do caminho e vai receber a salvação da mesma forma. Ou seja, o salário aqui é a salvação da sua alma, independente da hora que você aceitou Jesus. Se você pegar, por exemplo, aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, ele foi o tipo de pessoa que não começou a trabalhar 17 horas, ele começou a trabalhar às 17 horas e 59 minutos, entendeu? E pronto. Mas só que Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a questão espiritual aqui dessa parábola é que todos têm direito à salvação, independente da hora que você reconhece Cristo na sua vida. Esse é o aspecto espiritual. Agora vamos para o aspecto financeiro dessa parábola. E vamos falar a verdade. A gente acha meio estranho esse negócio, né? Mas só que a questão aqui eu quero dizer o seguinte. Seja grato pelo que você tem. Não se incomode com a prosperidade dos outros. Se você foi o trabalhador que conseguiu o trabalho no primeiro horário do dia, vamos trazer o que traz a parábola aqui, e já conseguiu o sustento da sua família com aquele denário, trabalhe feliz. Se outras pessoas conseguiram um trabalho no meio do dia, fique feliz porque elas conseguiram também, mas só que seja grato por aquilo que você já tem. Não se incomode com a prosperidade das outras pessoas. Deus não quer isso, a Bíblia diz, alegrai com os que se alegram. Pense bem, esse pessoal que estava na praça lá, quando o Senhor foi dar uma olhada lá, falou, olha, por que vocês estão parados até agora? Eu falei, ninguém nos contratou ainda. Imagina como é que estava a cabeça desse pessoal. Meu Deus, eu vim aqui para procurar um trabalho, fiquei aqui o dia todo, não teve ninguém para me contratar. Aí chega no finalzinho do dia, onde ele já praticamente já não tinha esperança, e chega alguém, não, contrata, ó, vai lá, trabalha lá esse restinho aqui, que eu te pago o que é justo. E o Senhor é benevolente com ele, vai lá e entrega o dinheiro de um dia inteiro de trabalho. Pense a alegria dessa pessoa, como estava o coração dela até aquele momento que ele foi contratado. Agora você que foi contratado lá no início do dia, você já tinha certeza que você iria conseguir o sustento para você e para sua família. A questão aqui é a gratidão. Seja grato com o que você já conquistou e não se incomode com o que os outros irão conquistar depois de você. E se eles vão se igualar a você, ou talvez eles vão passar a você. Se alegre quando os outros conquistarem. E aqui tem um exemplo muito legal que eu quero trazer para você. A televisão versus a internet. Pense num dos maiores comunicadores que o Brasil já teve, chamado Silvio Santos. Se ele quisesse fazer um programa ao vivo, o que ele precisava fazer? Comprar um canal de televisão, toda aquela estrutura, funcionário, câmera, liberação para passar esse sinal ao vivo, autorização presidencial. Uma situação burocrática e cara. Porém, ele foi lá e fez. Ele empreendeu. Ele começou. Hoje, com a internet, qualquer pessoa pode abrir um programa ao vivo em qualquer lugar, desde que tenha um sinal de internet. Eu faço programa todos os dias às 10 horas da manhã, um programa chamado Café do Investidor. A gente fala sobre as notícias de economia do dia. E eu não precisei comprar nenhum canal de televisão. Eu simplesmente abro minha câmera, entro no meu sistema aqui com a minha internet e consigo fazer um programa ao vivo. Eu, comparado ao Silvio Santos,
Eu sou uma pessoa que cheguei aqui às 17 horas, com esses últimos trabalhadores aqui. Só que eu tenho a mesma condição de fazer um programa ao vivo do que ele fez há 50 anos atrás. Ah, André, mas só que hoje a concorrência é muito maior. Com certeza, ficou mais fácil. Ficou mais fácil você entrar no mercado de programas ao vivo. Se comparado com ele, era muito mais difícil. 1, 2, 3 canais de televisão. Então era muito mais concentrado. Agora pense no esforço que esses primeiros precisaram fazer para desbravar esse mercado. Agora, como está chegando os outros, está mais fácil. Então, às vezes você está desfrutando de uma coisa mais fácil, porque já teve pessoas antes de você que abriram esse caminho que você nem sabe quem é. Pense bem, seja grato pelo que você já tem e não se incomode com a prosperidade dos outros. Que Deus abençoe a todos. Se esse vídeo fez sentido para você, dê o like, porque isso nos ajuda muito a propagar o nosso conteúdo aqui no YouTube. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, pode mandar para outras pessoas. Se você acha que as pessoas devem ouvir e pode aprender com isso aqui, por favor, pode encaminhar, porque isso também ajuda a esse conteúdo ir longe. Por favor, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para que você possa receber os próximos vídeos. E também, se você não viu alguns vídeos dessa semana, não deixe de olhar naquele link que eu coloquei aqui em cima, onde você consegue ver toda a série da semana das parábolas de Jesus ensinando sobre dinheiro. Que Deus abençoe a todos e te aguardo no próximo vídeo do Economista Cristão.